Após a eleição dos candidatos, segue a homilia do Santo Padre e a sua reflexão para esta ocasião. Acompanhemos. Fratelli carissimi, Queridos irmãos, questi nostri figli estes sono stati chiamati all'ordine del presbiterio. estamos para ordenar presbíteros, estes nossos filhos. Reflettiamo Reflitamos atentamente sobre o ministério saranno elevati nella ao Chiesa. qual serão elevados na igreja. Come voi sapete, fratelli, il Signore Gesù è il solo sommo sacerdote del Nuovo Testamento. Ainda que todo o povo de Deus seja em Cristo um sacerdócio régio, È stato costituito o nosso popolo sumo e eterno sacerdote Jesus Cristo escolheu alguns discípulos tra tutti para exercerem em seu nome il Signore Gesù, e publicamente na igreja o ofício sacerdotal em favor da humanidade. perché esercitando pubblicamente nella Chiesa in suo nome, O próprio Cristo, como o Pai o enviara, enviou também os apóstolos ao mundo a fim de continuar continua por meio secondo la sua deles. personale missione di maestro, sacerdote e pastore. Dopo matura riflessione, Após a amadurecida reflexão, ora agora nós nós estamos para elevá-los à ordem dos presbíteros, estes nossos irmãos, para que a serviço de Cristo, Mestre, sacerdote e pastore sacerdote e pastor, cooperem nel corpo na edificação e para fazer crescer o seu corpo, que é a igreja, di Dio e como povo de Deus e templo do Espírito Santo. quanto a voi, figli dilettissimi, Quanto a vós, filhos caríssimos, promossi all'ordine, que sereis ordenados presbíteros, considerate che esercitando il ministero del devereis cumprir no Cristo Mestre a vossa partecipe della missione del Cristo, função partícipe da missão de Cristo, único Mestre. sarete come lui pastori. Sereis como Ele, pastor. Quello che E vuole di isto voi, é o que eu quero de vocês, pastores. pastori Pastores do santo povo fiel de Deus. pastori Pastores che vanno que- al popolo di Dio, que caminham com o povo de Deus. davanti al Às vezes adiante, à frente, às vezes no meio, às vezes atrás do rebanho, mas sempre ali, col popolo di com o Dio. povo de Deus. In un tempo, E num tempo, linguaggio di un tempo, a linguagem em tempos atrás se falava da carreira eclesiástica, che non aveva que não tinha lo stesso o mesmo significado que tem hoje. Questo non è una carriera, Isto não é uma carreira, è un servizio. é um serviço. Un servizio come Um lo stesso serviço che ha fatto Dio al como suo o mesmo popolo. que fez Deus a seu povo. E le tracce del servizio di Dio E o serviço de Deus ao seu povo stilo, tem um estilo que vocês devem seguir. stilo di O estilo de vicinanza, proximidade, estilo de compaixão, stilo di tenerezza. estilo de ternura. Questo è lo stile di Dio. Este é o estilo de Deus. Vicinanza, Proximidade, compaixão, ternura. la vicinanza, A proximação, le quattro a proximidade, as quatro aproximações. Proximidade do Padre, proximidade com Deus na oração, nei sacramenti, nos nella sacramentos, na missa, messa, parlare col Signore, falar essere com o vicini al Senhor, Signore. estar perto do Senhor. Lui si è fatto vicino Ele fez-se próximo de nós em seu Filho. Toda a história do seu Filho também esteve vizinho, próximo de cada um de vocês no percurso da vida de vocês até este momento. nei momenti brutti del Mesmo nos momentos era lì.
ruins de pecado. Estava ali. Proximidade. Estejam próximos do santo povo de Deus. Mas, em primeiro lugar, próximos de Deus com a oração. O sacerdote que não reza, lentamente se apaga. Lentamente apaga o fogo do Espírito dentro de si. A proximidade com Deus. Segundo, proximidade com o bispo. Neste caso, o vice-bispo. Porque no bispo vocês terão a unidade. Vocês, não quero dizer servidores, são servidores de Deus, mas colaboradores do bispo. Proximidade. Eu me lembro, no passado, tanto tempo atrás, um sacerdote que teve a desgraça, digamos assim, de uma escorregada. A primeira coisa que teve em mente foi chamar o bispo. Mesmo nos momentos ruins, chamar o bispo para que seja próximo dele. Proximidade a Deus na oração, proximidade com o bispo, mas este bispo, eu não gosto dele, mas é seu pai. Mas esse bispo me trata mal. Seja humilde, vá até o bispo. Terceira, proximidade entre vocês. E eu sugiro a vocês um propósito. Que façam este dia, este propósito. Jamais falar mal de um irmão sacerdote. Se vocês tiverem alguma coisa contra o outro, sejam homens. Honrem as calças. Digam a eles diretamente, face a face. Ah, mas isso é feio, não sei como vai ser encarado. Vá até o bispo, que possa ajudá-lo. Mas jamais falar mal. Não sejam fofoqueiros. Não caiam nas fofocas. Unidade entre vocês no Conselho Episcopal, nas comissões, no trabalho. Proximidade a vocês. E quarto, para mim, depois de Deus, a proximidade mais importante é ao santo povo fiel de Deus. Ninguém de vocês estudou para se tornar sacerdote. Vocês estudaram as ciências eclesiásticas que a igreja diz que deve ser feito. Mas vocês foram eleitos, tomados pelo povo, do povo de Deus, do meio do povo de Deus. O Senhor disse a Davi, eu o tirei de dentro do rebanho. Não se esqueçam de onde vocês vieram. Da família de vocês, de seu povo. Não percam o faro do povo de Deus. Paulo dizia a Timóteo, recorda-te de tua mãe e tua avó, de onde vieste. Aquele é o povo de Deus. O autor da carta aos Hebreus diz, recordem daqueles que os introduziram na fé. Sacerdotes de povo, não clérigos de Estado. As 4 proximidades do Padre. Aproximação com Deus, proximidade com o bispo, proximidade entre vocês, proximidade com o povo de Deus. O estilo de proximidade é o estilo de Deus. É também o estilo de compaixão e de ternura. Não fechem o coração aos problemas. E vocês verão muitos, hein? Problemas das pessoas, quando as pessoas vêm a dizer a vocês, contar os problemas, pedir para que os acompanhem, percam tempo ouvindo e consolando. A compaixão
che ti porta al que perdono. o leva ao perdão, à misericórdia. Por favor, sejam misericordiosos. Sejam perdoadores, porque Deus perdoa tudo. Não se cansa de perdoar. Somos nós que nos cansamos de pedir perdão. Proximidade e compaixão. Mas compaixão com ternura, com aquela ternura de família, de irmãos, de pai. Com aquela ternura que faz sentir que você está na casa de Deus. Desejo isso a vocês, este estilo que é o estilo de Deus. E depois, acenava antes na sacristia, mas gostaria de acenar aqui diante do povo de Deus a vocês, novamente. Por favor, distanciem-se da vaidade, do orgulho, do dinheiro. O diabo entra pelo bolso. Pensem nisso. Sejam pobres, como pobre o santo povo fiel de Deus. Pobre que ama os pobres. Não sejam carreiristas, a carreira eclesiástica. Que depois você se torna funcionário. E quando o sacerdote entra, começa a ser empresário, seja na paróquia, no colégio, onde quer que esteja, perde aquela proximidade ao povo, perde aquela pobreza que o assemelha, que o faz semelhante a Cristo. E se torna empresário, sacerdote, empreendedor, não servidor. Ouvi uma história que me comoveu. Um sacerdote muito inteligente, muito prático, muito capaz, que tinha em mãos muitas administrações, mas tinha o coração apegado àquele escritório, àquele ofício. E um dia, como viu que um de seus funcionários, um ancião, tinha cometido um erro, o expulsou. E aquele ancião morreu por isso. Aquele homem foi ordenado sacerdote e acabou se tornando um empresário sem piedade. Tenham sempre esta imagem, tenham sempre esta imagem. Pastor, próximo de Deus, do bispo, entre vocês e do povo de Deus. Pastores, servidores como pastores e não empresários. E corram do dinheiro. E depois, vocês se recordem de que é bonita esta estrada das 4 proximidades, esta estrada de ser pastores, porque Jesus consola os pastores, porque Ele é o bom pastor. Busquem consolação em Jesus. Busquem consolação em Nossa Senhora. Não se esqueçam da Mãe. Busquem sempre aquele consolo ali. Ser consolados ali. E carreguem a cruz. Haverá na vida de vocês, hein? Na mão de Jesus e nas mãos de Nossa Senhora. E não tenham medo. Não tenham medo. Se vocês estiverem próximos do Senhor, do bispo, entre vocês e do povo de Deus, se vocês estiverem no estilo de Deus,
vicinanza, proximidade, compaixão, ternura, non abbiate paura, não tenham medo, che tutto andrà bene. porque tudo irá bem. O Santo Padre acaba de concluir a sua reflexão, tendo inicialmente